Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Quero agradecer ao pessoal da FUNSPRESP, o qual nos abrilhanta hoje com uma fala aos nossos servidores da Unipampa. Então, meu nome é Edward Pessano, atualmente estou como pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Pampa, e a ideia hoje foi a princípio de um contato realizado entre a FUNSPRESP e a Unipampa, com a ideia de divulgar, né, os serviços e benefícios os quais a FUNSPRESP pode fornecer aos servidores, não só da nossa universidade, mas aos demais servidores públicos federais, né, que têm interesse em diversos tipos de produtos, né, e serviços. A FUNSPRESP, então, tem um termo de cooperação técnica junto ao Ministério, e por isso que a Unipampa tem, né, essa parceria em fazer a divulgação, até porque é de interesse nosso, né, que os nossos servidores tenham possibilidades de acesso a diferentes tipos de serviço. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade e, de imediato, já passo a palavra à equipe da FUNSPRESP, em especial a Sandy, né, que vai ser a nossa palestrante de hoje. Obrigado, Sandy. Boa tarde, Edward. Boa tarde aos demais colegas. Nós que agradecemos pela oportunidade de falarmos aqui sobre previdência complementar, que é um assunto muito importante, e eu sempre gosto de falar que o servidor ele precisa minimamente conhecer a previdência complementar, as regras da sua aposentadoria, né, para então poder fazer o melhor planejamento previdenciário. Eu estou aqui acompanhada do Alexandre, que é o gerente aí dos nossos assessores previdenciários no Rio Grande do Sul. Estou aqui com o Thalisson e com a Patrícia, que são nossos assessores previdenciários aí da região. E a Bruna trabalha comigo aqui em Brasília. Me apresentando rapidamente, eu sou a Sandy, estou aqui na FUNPRESP desde 2016, embora a FUNPRESP tenha nascido lá em 2013, e eu sempre atuei nesse relacionamento direto com os servidores públicos, né? Então, a gente atua em palestras, atendimentos, e eu vou trazer para vocês um pouquinho aí da nossa experiência e vou apresentar para vocês a previdência complementar exclusiva do servidor público, que é a FUNPRESP. Vou pedir licença para compartilhar a tela com vocês, para a gente já começar a nossa conversa, tá? Então, como eu falei no início, é sempre bom que o servidor conheça as suas regras de aposentadoria, né? Se você não sabe qual é a regra atual para sua aposentadoria, você não tem como se planejar. Então, basicamente, eu trago aqui para vocês as 3 principais regras de aposentadoria do servidor público federal hoje. Nós temos aquele servidor que ingressou aqui, olha, até 31 de dezembro de 2003 no Serviço Público Federal e, portanto, ele vai se aposentar pela integralidade e pela paridade. O que significa integralidade, né? Ele vai ter como aposentadoria a sua última base de contribuição ao RPPS. Por que eu disse base de contribuição e não remuneração necessariamente, né? Porque de repente você tem um cargo comissionado hoje e você não contribui sobre esse cargo para o RPPS. Portanto, você não vai levar esse cargo para a sua aposentadoria, você vai levar a sua remuneração básica para a sua aposentadoria. E o que seria a paridade desses servidores aqui no campo A? Seria o reajuste dos proventos de aposentadoria, né? Então, toda vez que o servidor da mesma categoria ativo tiver reajuste na sua remuneração, os servidores aposentados pela integralidade e paridade da mesma categoria também terão os mesmos reajustes em seus proventos. Agora, a gente precisa pensar também, se a gente ficar um tempo muito longo sem reajuste dos servidores ativos, a gente pode ficar um tempo muito longo sem reajustes dos proventos dos servidores aposentados, né? Que é o que aconteceu aí nos últimos anos. Nós temos também aqueles servidores que estão aqui no meio do caminho, que ingressaram no serviço público entre 2004 e 2013, fevereiro de 2013. Esses servidores vão se aposentar com a média de todas as suas remunerações. E aqui também não são, né, necessariamente remunerações, são as bases contributivas para o RPPS. A gente vai explicar um pouquinho mais, tá?
E nós temos, por fim, os servidores que já ingressaram no serviço público a partir de fevereiro de 2013, portanto, eles já ingressam no regime de previdência complementar. O que isso significa? Estes servidores aqui, ao se aposentarem, aposentadoria normal, por invalidez ou no caso de falecimento, eles terão os seus proventos ou a pensão limitados ao teto do INSS. Hoje o teto está 7.507. Então, não importa se você está se aposentando com uma remuneração, por exemplo, de R$18.000, se você está no regime de previdência complementar, você não vai receber os 18.000, você vai receber, no máximo, o teto do regime geral. E aí, se você quiser manter a sua qualidade de vida e da sua família também, né? Você pode contar com a FUNPRESP para fazer essa complementação da sua aposentadoria. Eu quero trazer para vocês aqui, mais detalhadamente, as regras da aposentadoria normal, né, que tem relação com o RPPS, ou seja, quanto que a União vai te pagar quando você se aposentar, você, servidor, se aposentar. Então, a gente já viu que se você está na integralidade, ingressou até 2003 no serviço público, você vai receber a sua última base de contribuição para o RPPS, né, que é o regime próprio, é o regime oficial do servidor público. Agora, quem está no meio do caminho aqui, entre 2004 e 2013, vai se aposentar pela média de todas as suas bases contributivas para o RPPS. Só que tem um detalhe, não significa que ao se aposentar, você vai receber 100% dessa média das suas bases contributivas. Você só vai receber 100% dessa média se você contribuir por 40 anos. Se você contribuir por menos tempo, você vai receber um percentual menor da sua média das bases contributivas para o RPPS. Tá? Então, qual é a regra hoje da União? Ela concede 60% da sua média atualizada, né, das suas bases de contribuição, se você tiver até 20 anos de contribuição. E acrescenta 2% para cada ano que superar esses 20 anos de contribuição, né? Então, nesse exemplo, se a gente tiver um servidor com uma média, por exemplo, né, está se aposentando e ele tem uma média lá de R$12.000, de todas as suas bases contributivas atualizadas. Só que ele tem 35 anos de contribuição no momento da aposentadoria. Então, seguindo essa regrinha aqui, ele vai receber 90% da média das bases dele, né? Ou seja, R$10.800. E a gente tem que lembrar que quem está na integralidade, quem está na regra da média, vai pagar aposentadoria, vai pagar previdência mesmo depois de aposentado, vai pagar RPPS depois de aposentado, mas apenas se o seu provento de aposentadoria superar o teto do regime geral. Então, vejam, aqui a gente tem nesse exemplo uma aposentadoria de R$10.800. Qual é o teto do regime geral hoje? R$7.500. Então, R$10.000, claro que é um valor maior do que 7.500. Então, você vai pagar contribuição previdenciária sobre o valor que excede os R$7.500, né? Aqui um pouco mais de R$3.000. Agora, a gente vai ver como que se dá a aposentadoria normal, paga pela União, para aquele servidor que ingressou no serviço público já no regime de previdência complementar, portanto, após 2013. Não sei se é o caso de algum de vocês aí, mas isso também vale para aquele servidor que migrou de regime previdenciário, né? Aquele servidor que ingressou antes de 2013 no serviço público, mas em uma das 4 janelas de migração, ele optou por alterar as regras de aposentadoria dele e se submeter ao regime de previdência complementar. Então, como seria a aposentadoria normal paga pela União? Também é a mesma regra, é a média das suas bases contributivas. Só que essa média é limitada ao teto de R$7.500 hoje, né? Você só vai receber o teto, ou seja, 100% da sua média, que está limitada ao teto, se você contribuir por 40 anos. Se você não contribuir por 40 anos, você também não vai receber 100% do teto do regime geral, não. Você vai receber um percentual, porque a regrinha é a mesma. 60%
dessa limitação, dessa base aqui, para até 20 anos de contribuição, e 2% adicionais para cada ano que superar esses 20 anos de contribuição. Então, se você está no regime de previdência complementar, está se aposentando com 35 anos de contribuição, você vai receber 90% do teto. Neste exemplo, 6.756. Como aqui não tem como você receber acima do teto, não há contribuição do inativo para estes servidores. Agora vejam, se você está no regime de previdência complementar e não tem uma remuneração superior ao teto, tá? Não significa que a sua base vai ser o teto. A sua base vai ser a sua remuneração. Então, vamos supor que você tem uma remuneração aí de R$ 5.000. Na hora de fazer a sua aposentadoria, a gente vai verificar a média das suas bases contributivas, vamos supor que seja lá de R$ 5.000. Aí a gente aplica aqui 90% de R$ 5.000, tá? É importante dizer que essa limitação é para quem supera o teto. Se você tem uma remuneração de 15 mil, 18 mil reais hoje, por exemplo, está no regime de previdência complementar, você não vai receber acima de R$ 7.500 na sua aposentadoria, isso do valor pago pela União, o RPPS, tá? Ô, Sandy, Bom, o pois não. participante Marco, ele levantou a mão. Pois não, Marco. Quer fazer uma pergunta? Ou será que foi sem querer? Às vezes a gente clica sem querer nos botões, né? Eu quero sim, desculpe. Pois não, Marco. Eu estou com o pessoal aqui na sala e desculpe interromper, mas eu sempre acho que as coisas, no momento, sempre ficam mais contextualizadas. Certo. Esse cálculo dos 40 anos, né, que a gente precisa ter 40 anos. Vou dar o meu caso. Tá. Eu tenho um tempo na iniciativa privada. Perfeito. Isso conta também, né? Não é só serviço público. Conta, é contribuição para a Previdência, não importa se é no serviço público ou na iniciativa privada. Por isso que é importante que o servidor averbe, né, esse tempo quando ele entra no serviço público, mas conta sim. Certo, então, é para ter o 100, porque eu ouvi alguma coisa no sentido assim, que antes mudou, né? Mas 80% das 80 maiores contribuições, alguma coisa assim, não existe mais isso. Vai pegar... Isso mesmo. Você entrou no serviço público em qual ano, Marcos? Só para eu saber. 2009. 2009. Então, você está lá no meio do caminho, certo? Até Sim. 2019, né, antes da reforma da Previdência, quando a União ia calcular a aposentadoria pela média, ela excluía as 20% menores remunerações, ela considerava só as 80% maiores. Com a reforma da Previdência, em 2019, ela passou a considerar todas as suas remunerações. Então, o que acontece? Vamos supor que você trouxe, né, averbou um tempo aí da iniciativa privada no seu serviço público. Você não traz só o tempo, você traz as suas bases contributivas lá do INSS para a sua aposentadoria também. Então, ele vai puxar tudo, tanto aquilo que você contribuiu para a Previdência do INSS, quanto o tempo que você contribuiu para lá também. Certo, tá ótimo, muito obrigado. Tá bom, por nada, mas infelizmente a gente não descarta mais as 20% menores remunerações, tá? Isso a gente está falando de aposentadoria normal. E eu estava prosseguindo aqui para aposentadoria por incapacidade permanente, que a gente conhece mais como invalidez, né? Bom, também, gente, não existe integralidade para invalidez, exceto a gente tem aí umas exceções legais, quando é acidente de trabalho, por exemplo, aí sim você tem a invalidez integral. Mas numa invalidez onde ocorre, sei lá, de repente você está passeando, teve uma doença, se invalidou, é esse cálculo que a União vai seguir. Então, a União vai calcular a média de todas as suas bases de contribuição ao RPPS e vai aplicar aquela mesma regrinha, 60% da média para até 20 anos de contribuição
e 2% para cada ano que superar os 20. Então, a única forma de você ter uma aposentadoria por invalidez integral, se não tiver ela na exceção, é se você se invalidar com 40 anos de contribuição, ou seja, as vésperas ali da sua aposentadoria. Porque se acontece uma invalidez, por exemplo, com 15 anos de contribuição, você nem chegou nos 20. Então, a União vai te conceder, se você está na regra da integralidade ou da média, né, 60% da sua média ou da sua base, né, contributiva aqui, da média das suas bases contributivas. Se for 12 mil, 60% de 12 mil reais. Então, mesmo quem está na integralidade, o que a União vai fazer? Ela vai pegar todas as suas bases contributivas, vai atualizar pelo IPCA, vai fazer a média. Uma vez que ela obtém a média, ela vai verificar por quantos anos você contribuiu até a invalidez. 20 anos, por exemplo, vai receber 60% da sua média. Não, Sandy, 21 anos eu contribuí, 62% da sua média. 22 anos, Sandy, 64% da média. E assim por diante, tá? Mas nós temos a invalidez para quem está no regime de previdência complementar. E aqui, para quem está no regime de previdência complementar, a gente não pode utilizar uma base maior do que o teto. Então, a gente também vai fazer um cálculo da média de todas as bases de contribuição limitadas ao teto, né? Hoje, R$ 7.500. Vamos verificar qual é essa média. Se a média for o seu teto, se você sempre contribuiu pelo teto, né, de 7.500, você vai ter uma média atualizada ali de mais ou menos 7.500. Então, a União vai verificar, bom, quantos anos você tem de contribuição até o momento da sua invalidez. Se você tiver até 20 anos, você recebe 60% da sua média, né? Ou seja, neste exemplo aqui, R$ 4.500. Agora, se você tem uma remuneração ou uma média que nem chega ao teto, vamos supor que na hora do RH calcular a tua média, ele chega ali numa média atualizada de R$ 6.000. Aí a gente vai aplicar aqui R$ 6.000 vezes 60%, que vai dar R$ 3.600. Então, eu gosto de mostrar isso para vocês entenderem que mesmo quem está aqui na integralidade, na regra da média, e sobretudo para quem está no regime de previdência complementar, né? No caso de invalidez, a gente já tem aí redutores e você precisa se planejar para essas eventualidades. Ninguém quer se invalidar, ninguém quer falecer, né, precocemente, mas a gente precisa se preparar, né, para isso. A gente mostrou a invalidez, mas agora a gente vai mostrar a pensão, gente, que tem uma regra mais dura ainda do que a invalidez. Por quê? Qual é a regra hoje? Se o servidor falece em atividade, e quando eu falo falece em atividade, é porque ele falece antes de se aposentar, tá? E não depois de se aposentar. Então, se ele está trabalhando e falece, a União vai fazer 2 passos para calcular a pensão dele. Primeiro, ela calcula o valor que seria concedido no caso de uma invalidez, e depois, tendo esse valor da invalidez, ela aplica um segundo redutor. E esse redutor é da metade da invalidez, 50% da invalidez, com um acréscimo de 10% para cada beneficiário. Eu vou mostrar no exemplo e vai facilitar. Então, regra da pensão para quem está na integralidade na média. Vejam, primeiro a gente vai calcular a média de todas as bases de contribuição e vamos verificar quantos anos de contribuição o servidor tinha quando faleceu. Se ele tinha uma média de 12 mil e faleceu com até 20 anos de contribuição, a invalidez dele seria de R$ 7.200, que é o primeiro passo para a gente calcular a pensão. Mas como a gente está falando de pensão, a União aplica um segundo redutor, 50% do valor da invalidez, mais 10% para cada beneficiário. Se você tiver 2 beneficiários neste exemplo, então você teria direito, né, de deixar para sua família receberia 70% da invalidez, ou seja, R$ 5.040. Então, quais são os passos? Calculamos a invalidez e depois aplicamos um redutor, no caso de pensão, de 50%, mais 10% para cada beneficiário. Sandy, se eu tivesse apenas um dependente, né, um beneficiário, seria 60% da invalidez. Se você tiver 2, 70%. Se você tiver 3, 80%, até o limite de 100%, tá? Mas
a gente tem aquele servidor que está no regime de previdência complementar e vocês já sabem que a gente não pode usar uma base acima do teto. A gente acabou de ver que a invalidez para até 20 anos de contribuição, para quem está no regime de previdência complementar, é de 4.500. Só que como a gente está falando de pensão aqui, e se a gente considerar neste exemplo 2 beneficiários, a pensão seria equivalente a 70% deste valor aqui. Ou seja, 3.153 este servidor deixaria de pensão, considerando que ele teria, né, 2 beneficiários. Se fosse um beneficiário, gente, seria bem menos ainda, né, do que esse valor. Por isso, né, que a gente precisa se planejar. Já pensou se o servidor aqui tem uma remuneração de R$15.000 e ele deixa de pensão R$3.100, né? Se ele é a principal fonte de renda da família, como que a família fica? E aí, eu gosto muito de apresentar essa tabelinha porque você consegue se colocar exatamente nela, né? Então, verifique. Qual é a sua remuneração hoje? Se coloque na coluna da sua remuneração. É 5.000? Você está no regime de previdência complementar? Então, se você está no regime de previdência complementar, não importa a sua remuneração. Se coloque aqui nesta coluna laranjinha. Se você está na média ou na integralidade, você pode se colocar nessas outras colunas. E como que funciona essa tabelinha? Vamos supor que você esteja na regra da média ali, como marco, tem uma remuneração de R$15.000. Se ocorre invalidez com até 20 anos, a invalidez dele é de R$9.000. Se ocorre uma invalidez, por exemplo, com 35 anos de contribuição, a invalidez é R$13.500. O que eu quero dizer? Não importa a sua remuneração. Os redutores, aqui no caso de uma invalidez, são os mesmos, tá? Com base no seu tempo de contribuição. Lembrando que quem está no regime de previdência complementar sempre terão, né? Sempre vai ter esses valores máximos aqui da invalidez. E a pensão? Como que funciona para 2 beneficiários? Da mesma forma, coloque-se nessa tabelinha. Está na regra da média? Sua remuneração é de R$20.000? Se ocorrer o falecimento com 25 anos de contribuição, vamos pegar aqui, você deixa R$9.800 de pensão, considerando 2 beneficiários. É uma redução de 51% com relação à média de todas as suas remunerações. Então, vejam, gente, que tem muita gente que não conhece essas regras e, por isso, não entende a importância da previdência complementar, a importância e a necessidade, né? Especialmente para quem tem família, para quem tem dependentes. Conclusão, não importa a regra da sua aposentadoria, se você está na integralidade, na média ou no regime de previdência complementar, né? A previdência é necessária para manter a sua qualidade de vida e também a qualidade de vida da sua família. E agora eu apresento para vocês a FUNPRESP, né, que é a previdência complementar exclusiva do servidor. Se você não é servidor público federal do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, você não pode fazer parte da FUNPRESP. Hoje nós já somos, estou vendo aqui que desconfigurou, mas dá para entender, né, mais ou menos. Nós somos em 104.000 participantes e nós temos 383 aí da Unipampa, tá? 383 participantes conosco. Temos 186 patrocinadores, que são todos os órgãos dos poderes executivo e legislativo também. Já concedemos mais de 300 aposentadorias pela FUNPRESP, tá? E temos... já superamos 7 bilhões de patrimônio. É que este slide aqui está posicionado em março, no finalzinho de março, mas agora em abril a gente já superou os 7 bilhões de patrimônio, e isso tudo, gente, em 10 anos de existência. A FUNPRESP existe desde 2013. Quando eu falei que nós temos 186 patrocinadores, é porque, gente, todos os órgãos dos poderes executivo e legislativo estão conosco. Vocês estão aqui também, né? Mas eu gosto de trazer outros exemplos que às vezes os servidores não fazem essa relação. Por exemplo, Receita Federal, todos os servidores da Receita Federal podem aderir à FUNPRESP. E nós temos milhares, e milhares mesmo, de servidores da Receita Federal conosco. AGU também, Banco Central. Vocês querem alguém que entende melhor de investimentos do que Banco Central e Tesouro Nacional? Nosso diretor de investimentos é do Tesouro Nacional. Nosso gerente ali da área de investimentos é do Banco Central. Então,
São pessoas que entendem, né, de investimentos. Nós temos o pessoal ali da CGU, da ABIN, Tribunal de Contas da União. Vocês conhecem um órgão de natureza mais fiscalizatória do que o TCU, né? E os servidores do TCU são nossos participantes. Então, se eles fiscalizam, né, os órgãos, as aposentadorias, entidades, vocês conseguem imaginar como que eles fiscalizam a própria Previdência Complementar? A Previc, gente, é a Superintendência Nacional que fiscaliza todos os fundos de pensão do país. Os servidores da Previc são nossos participantes. Então, não preciso nem dizer para vocês que todos os dias, praticamente, a gente tem aqui uma fiscalização da Previc, né? Porque, afinal, eles têm o dinheiro aqui conosco e eles querem fiscalizar adequadamente, né? Essa é a gestão da FUNPRESP. Nós temos o Conselho Deliberativo, nós temos o Conselho Fiscal como instâncias máximas, e abaixo desses conselhos nós temos a diretoria executiva. Quem que pode ser um conselheiro ou um diretor na FUNPRESP? Apenas servidor público federal, participante do plano há pelo menos 3 anos. Posso colocar meu colega como diretor que não é um servidor público? Não pode. Posso colocar um colega que é servidor público, mas que aderiu ontem como um conselheiro? Não pode, ele precisa ter pelo menos 3 anos de plano. E isso, gente, traz uma segurança muito grande para vocês. Por quê? Porque isso mostra que é o servidor cuidando da própria, né, previdência complementar dele. Então, aqui na gestão da diretoria executiva, por exemplo, nós temos um professor, que é o nosso diretor de seguridade, é o Cícero Dias. Ele é professor de atuária da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós temos outras carreiras aqui no Conselho e vocês, se forem participantes da FUNPRESP, podem se candidatar a uma vaga no Conselho ou na diretoria e, se não quiserem, podem votar nos seus representantes aqui no Conselho e na diretoria também, tá? Com relação à adesão à FUNPRESP, como que eu posso fazer a minha adesão? Nós temos 2 tipos de categorias aqui dentro da FUNPRESP. A primeira categoria é ativo normal e a segunda categoria é ativo alternativo. Quem que pode aderir como ativo normal? Aquele servidor que ingressou no Serviço Público Federal após 3 de fevereiro de 2013 ou aquele servidor que migrou de regime previdenciário. Nessas 2 situações, o servidor precisa ter uma remuneração bruta acima do teto do INSS, tá? Então, se você entrou lá no serviço público depois de 2013 e recebe acima de R$ 7.500, você pode aderir como ativo alternativo. Nessa situação, você recebe a contrapartida da União. O que isso significa? Se você contribui com R$100 para a FUNPRESP, a União vai lá e coloca mais R$100 em seu nome. Os benefícios para o ativo normal são vitalícios. E a aposentadoria por incapacidade e a pensão do ativo normal não dependem do saldo de conta. Eu vou mostrar isso para vocês. Se você tem, por exemplo, uma previdência em um banco, um PGBL no banco, você se invalida, ou no caso de um falecimento, o banco vai te entregar exatamente aquilo que você tem acumulado. Se você tem R$50.000, é aquilo que ele te entrega e acabou por ali. Aqui na FUNPRESP, não. Eu vou mostrar como funciona. Agora, a gente vai falar um pouquinho da categoria ativo alternativo, tá? Quem pode aderir como ativo alternativo? Aquele servidor que entrou no serviço público antes de fevereiro de 2013 e não migrou de regime previdenciário. E não importa a remuneração deste servidor. Se você ingressou antes de 2013, não migrou de regime, você adere como ativo alternativo. Mas pode acontecer de você ter ingressado no serviço público depois de fevereiro de 2013, só que sua remuneração hoje é abaixo do teto. Nessa situação, você também adere como ativo alternativo. E nessa categoria, é só você que contribui. Você não tem a contrapartida da União como tem o ativo normal. Os benefícios que você vai ter aqui na FUNPRESP, enquanto ativo alternativo, eles serão por um prazo determinado, ou seja, até a sua expectativa de vida e com base no seu saldo de conta, tá? Eles não são independentes do saldo de conta, como acontece na categoria ativo normal.
eu vou explicar direitinho para vocês cada uma das categorias. Mas eu quero apresentar para vocês quem são os participantes da Unipampa aqui na FUNPRESP, né? Nós temos 353 da categoria ativo normal, 30 participantes da categoria ativo alternativo, temos 1.459 servidores que não são participantes, e entre estes que não são participantes, nós temos 138 que estão abrindo mão do direito de receber a contrapartida da União. Por que eu estou falando isso? Esses 138 aqui, gente, se fizessem adesão à FUNPRESP, eles viriam diretamente para cá, no ativo normal, com a contribuição da União em seu nome. Então, eles não fizeram adesão, todos os meses a União está deixando de colocar dinheiro aqui na sua conta, porque você não tem conta nenhuma para ela colocar dinheiro, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas regras. Aderir à FUNPRESP. Como então vai ser a minha aposentadoria, Sandy? Você vai ter duas fontes de pagamento. A primeira é do RPPS, né, que a União vai te pagar, conforme esses cálculos todos que a gente já mostrou. E a segunda é a FUNPRESP, com base no seu saldo de conta individual, isso falando de aposentadoria normal, tá? Vamos falar primeiramente da categoria ativo normal. Lembram que temos duas, ativo normal e alternativo. Vou falar agora da categoria ativo normal. Como que a gente calcula a contribuição à FUNPRESP deste participante? A contribuição é definida em lei. Então, a gente pega a remuneração deste participante, a remuneração bruta, tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo para facilitar o cálculo. Vamos supor que você tem uma remuneração de 12.507 e a gente deduz da sua remuneração o teto do INSS de 7.507. Qual é a diferença? R$5.000. A gente chama essa diferença de salário de participação da FUNPRESP. Sobre esse salário, a gente vai aplicar um percentual de contribuição. Você tem a opção de 3 percentuais, 8,5%, 8% ou 7,5%. Só que quem é ativo normal contribui com 8,5%, por quê? Porque a União vai junto com você com 8,5%. Se você coloca 7,5%, a União também vai com 7,5% junto com você. Então, você deixa de receber a mais, mas você tem essas opções, tá? 8,5%, 8% ou 7,5%. Nesse exemplo, como a diferença é de R$5.000 vezes 8,5%, a sua contribuição seria de R$425. É esse valor que o servidor vai observar no contra-cheque dele na rubrica FUNPRESP, mas tem um detalhe importante. Todo valor que você direciona para a FUNPRESP sai da base de cálculo do imposto de renda do seu contra-cheque, ou seja, você economiza imposto de renda, né? Então, nessa situação, quem tem uma remuneração de R$12.000 já está naquela alíquota de 27,5% de tributação da Receita Federal. Então, você deixa de pagar imposto de renda todos os meses no valor de R$116, diretamente no seu contra-cheque. Pode comparar aí dois colegas que têm adesão à FUNPRESP com outro colega que não tem adesão, com a mesma remuneração. Aquele colega que tem adesão à FUNPRESP paga menos imposto de renda do que o colega que não tem adesão. Então, nesse exemplo, gente, considerando o imposto de renda que você economiza, é como se você estivesse desembolsando não R$425, mas sim R$308, porque a economia aqui é de R$116. E aí, o que isso representa, né? Já vou mostrar para vocês o que representa essa economia de imposto de renda. Guardem esse valor aqui de 308, tá? Quando chega a sua contribuição à FUNPRESP, na categoria ativo normal, a gente divide ela em 3 caixinhas aqui dentro. A primeira caixinha é a taxa de carregamento, que varia de 7% a 2,5%, conforme o seu tempo de permanência no plano. Quanto mais tempo você fica no plano, mais ela vai caindo. Começa em 7%. No 7º ano, ela já está em 2,5%. A segunda caixinha de desconto é o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, 12,94%. Essa caixinha não é sua, essa caixinha não é sua também. Essa caixinha a gente usa para pagar as despesas administrativas da FUNPRESP, como, por exemplo, o meu salário, né? E essa caixinha aqui é um fundo onde todos os participantes da categoria ativo normal colocam dinheiro para quê? No caso de uma invalidez, no caso de um falecimento, a gente vai pagar um benefício que independe do saldo de conta. Já vou chegar lá e vocês vão entender o motivo de ter esse fundo coletivo.
E depois que nós fazemos esses dois descontos aqui, entre 80% e 84% daquilo que você colocou na FUNPRESP vão para a sua conta individual. Neste exemplo, depois dos descontos, nós temos aqui R$ 340 indo para a sua conta individual. Mas vocês se lembram quanto que vocês desembolsaram na prática, que eu acabei de falar para vocês? R$ 308. Só que já entraram na sua conta R$ 340. Mas tem outro detalhe, a União entra e coloca outros R$ 340 na sua conta. Na verdade, ela também coloca 425, a contribuição da União passa pelos mesmos descontos, e aí vão para a sua conta R$ 340. O que isso significa? Se você contribuiu com 425, tem o desconto de imposto de renda de 116, efetivamente saem do seu bolso 308, embora você vai ver no seu contra-cheque ali R$ 425. Mas como a União também está colocando R$ 425 em seu nome, né? E depois de todos os descontos, nós temos R$ 340 seus e da União entrando ali na sua reserva, você tem um total de 680 na sua conta. Desembolsou 308 e entraram 680 na sua conta, ou seja, um ganho de 120% por mês para quem é ativo normal. Agora eu pergunto para vocês, onde que você vai encontrar um investimento que você vai sozinho investir num banco, num fundo, ações, qualquer coisa que você vai ter essa rentabilidade mensal, né? Por isso que é tão vantajosa essa situação aqui de ativo normal. Aqui Ô, eu trago para Sandy, você. Pois não? nós tivemos uma pergunta no chat. O Anderson ele Claro. perguntou: há possibilidade de fazer essa adesão retroativa, ou seja, o servidor e o governo depositar desde a entrada na Unipampa? Infelizmente não, Sérgio, porque a adesão vale naquele momento em que você a solicita, tá? Por isso que a gente tem um esforço muito grande aqui na FUNPRESP de levar a informação ao maior número de servidores possíveis, porque a gente vê que muitas vezes o servidor não adere por falta de informação, né? Porque ele não conhece as vantagens, as regras, e ele fica com receio naturalmente. Mas, infelizmente, você só consegue fazer a adesão daqui para frente, retroativo não, tá? Continuando aqui, eu trouxe a taxa de carregamento. Eu falei para vocês já, né, que ela começa em 7% e ela, no 7º ano, ela já está em 2,5% e assim ela fica. Cuidado, que alguns servidores falam assim, ah, Sandy, mas eu tenho um PGBL no banco e lá ele está me cobrando 2% de taxa. Cuidado, no banco se cobra taxa de administração. Aqui nós estamos falando carregamento. Carregamento é aquela taxa que incide sobre a sua contribuição mensal e nunca mais. Taxa de administração é aquela que incide anualmente sobre toda a sua reserva e todos os anos ela incide e ela fica muito mais pesada para o participante do que uma taxa de carregamento. Por que a gente cobra taxa de carregamento e nenhum banco cobra taxa de carregamento? Porque a FUNPRESP não tem finalidade lucrativa, então ela cobra aquilo que é mais vantajoso para o participante, tá? Só para vocês saberem, nossa taxa de administração hoje é 0, não cobramos nada. Taxa de carregamento é essa daqui, decrescente. Na categoria ativo normal, eu falei para vocês que a invalidez e a pensão não dependem do saldo de conta. Por quê? No caso de uma invalidez, a gente vai verificar o seguinte: qual era o seu salário de participação aqui na FUNPRESP? Lembram? Salário de participação é a diferença da sua remuneração para o teto. Se a sua remuneração é de 12.507 e o teto é 7.507, seu salário de participação médio aqui, vamos supor que seja de R$ 5.000. Ocorrendo a invalidez deste participante com essa remuneração, a gente vai pegar esses R$ 5.000, multiplicar por 80% para chegarmos no valor da invalidez. Se fosse um falecimento, a gente multiplicaria por 70% esses R$ 5.000 para chegarmos no valor da pensão. Agora vejam, esses valores aqui a gente vai pagar de maneira vitalícia, independentemente do saldo de conta. Nós temos um caso concreto que aconteceu, se eu não me engano, em 2016 na fundação, de uma professora que tinha uma contribuição no plano dela e da universidade onde ela trabalhava, e ela faleceu, tá? Só que o cônjuge dela, também professor,
graças a Deus, ele não faleceu, ele sobreviveu e ele recebe hoje uma pensão vitalícia por conta que ela tinha adesão à Funpresp e que não dependia do saldo de conta, porque se a gente fosse fazer com base no saldo de conta, a gente ia conceder ali uns R$500 para ela, a partir dela, mais da União com os devidos descontos. Agora, como ela era da categoria ativo normal, a gente faz um cálculo semelhante a este e a gente calcula, então, a pensão ou a invalidez, que serão vitalícios aqui para o participante e aqui para o cônjuge, né? Filhos até 21 anos de idade recebem pensão também, junto com o cônjuge, se for o caso. Esses valores são atualizados anualmente pelo IPCA, então não é algo que você fica ali congelado, né? É vitalício também. No caso da invalidez, eu preciso explicar como funciona para o participante, né? Porque é o participante se invalidando. Vamos supor que ocorre uma invalidez e você tinha ali 50, 60 anos de idade, tá? 50 anos, vamos pegar. Bom, com essa remuneração, a gente calculou, a gente vai conceder R$4.000 para o participante. E a gente vai verificar, se o participante tem 50 anos de idade, quanto tempo de vida ele ainda tem pela frente? Hoje a gente utiliza uma tábua que dá mais 34 anos de vida, mais ou menos, para quem tem 50 anos. Então, durante 34 anos, a gente vai pagar esse valor aqui para ele, atualizado pelo IPCA. Mas, e se esse participante resolve viver até 100 anos de idade? Não tem problema, a gente continua pagando para ele de forma vitalícia, só que quando ele chegar nos 85 anos de idade dele, né, quando ele ultrapassar esses 84 anos previstos, a gente reduz 20% do valor que ele vinha recebendo. Mas daí para frente, continua sendo vitalício o benefício atualizado todos os anos pelo IPCA. E aí você pode se questionar, Sandy, mas se eu não tiver nada na conta, me invalidar ou falecer, da onde é que a Funpresp vai tirar o dinheiro para fazer esse pagamento vitalício? Daquele fundo, o Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários, o FCBE. É para isso que ele existe, para te pagar uma invalidez, uma pensão ou um benefício se você viver além da sua expectativa de vida, tá? No caso da pensão, como que funciona? Se você tem um cônjuge, por exemplo, faleceu com 50 anos de idade, quanto tempo você, homem, né? Se fosse um homem, teria pela frente? Mais 34. Seu cônjuge vai receber por 34 anos esses R$3.500, atualizados pelo IPCA, tá? Mas esse cônjuge vive mais 50 anos, não tem problema. Ao final desses 34, a gente reduz 20%, mas dali para frente a gente continua pagando de maneira vitalícia. Então, é assim uma condição muito vantajosa para este participante ativo normal. E agora, gente, vamos falar da categoria ativo alternativo. É uma outra categoria de participante. Lembram? Para quem entrou no serviço público antes de 2013, não migrou de regime, ou para quem entrou depois de 2013 e tem hoje uma remuneração abaixo de R$7.500. Vejam que você vai definir o valor da sua contribuição. O cálculo aqui não é definido em lei, como é do ativo normal. Aqui você tem um valor mínimo de contribuição de R$133 e o máximo seria a sua remuneração cheia. Vamos supor que você recebe R$10.000, R$10.000 vezes 8,5%. Sua remuneração cheia vezes 8,5%. E aí, não sei se vocês perceberam, mas o ativo alternativo, ele não tem a caixinha do FCBE aqui, tá? Tá faltando a caixinha do FCBE. Não é que eu esqueci de colocar, não, é que ele não tem. Portanto, se ele se aposentar por invalidez ou se ele falecer, a gente vai conceder para ele ou para a família dele exatamente o que tiver aqui na conta individual. E aí você pode pensar, ué, mas como é que eu faço para, né, se eu quiser melhorar isso? Porque se acontecer muito precocemente, vai ser um valor que talvez não seja suficiente para você ou para sua família. Uma coisa só que eu queria voltar, que eu esqueci de dizer, gente, que aqui na invalidez, a gente tem uma carência de 12 meses para conceder a aposentadoria por invalidez do ativo normal, tá? Para a pensão não tem carência nenhuma. Vide o exemplo que eu mostrei para vocês, né, que eu apresentei da professora que faleceu no primeiro mês de contribuição. Mas para a invalidez a gente tem 12 meses de carência para conceder
esse cálculo aqui, mas eu já vou mostrar para vocês como vocês podem se proteger também nesse momento de invalidez. Mas continuando aqui no ativo alternativo, eu estava falando que ele não tem a caixinha do fundo coletivo, portanto, ele vai receber sempre o que tiver no saldo da conta individual. Em contrapartida, só vai ter o desconto da taxa de carregamento, um percentual maior vai para a reserva dele e não tem a contrapartida da União aqui também, tá? Você contribui sozinho. Sandy, qual é a vantagem de eu contribuir na Funpresp em vez de ir num banco e fazer minha previdência? As taxas. Vai lá no teu banco, compara a taxa que o banco cobra de você e a rentabilidade que ele dá de retorno para o seu plano. Aí vem aqui na Funpresp, compara com a nossa taxa de carregamento, tá? Que ao longo dos anos, de 40 anos, ela significaria assim 0,14% de taxa de administração, se a gente fosse aplicar. E compara com a nossa rentabilidade, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Com certeza você trará a sua aposentadoria para a Funpresp, porque aqui é mais vantajoso, sem contar outros produtos que você pode adquirir da gente também, com uma parcela adicional de risco, gente. O ativo normal e o ativo alternativo podem contratar uma proteção adicional de invalidez e de falecimento. O ativo normal, naquele período de carência, se ele quiser, ele pode contratar uma cobertura aqui de invalidez, por exemplo. Né? E o ativo alternativo, como ele não tem aquele fundo coletivo, ele só recebe o saldo de conta, ele pode engordar a reserva dele numa invalidez ou num falecimento por meio da PAR. Como que funciona, né? Se você tem, por exemplo, 40 anos de idade e você quer contratar 100 mil reais de cobertura de morte, você vai pagar 10 reais. É muito barato, né? Se você quisesse 100 mil de morte e 100 mil de invalidez, R$ 17,65. Não, Sandy, eu quero R$ 1 milhão. 100 mil para mim não vai resolver meu problema. Ok, R$ 1 milhão, se você tiver 40 anos, é só multiplicar por 10 aqui. R$ 104 para cobertura de morte, R$ 1 milhão para a morte, mais R$ 1 milhão para a invalidez, você vai pagar R$ 176 se tiver 40 anos. Se você tiver menos de 40 anos, é mais barato. Se você tiver mais de 40 anos, é claro que o valor será maior, tá? Agora, tem uma cerejinha do bolo que eu adoro. Esse valor que você direciona para a PAR todos os meses, né, que é como se fosse uma cobertura, um seguro de invalidez ou de falecimento, também tem desconto de imposto de renda no seu contra-cheque todos os meses, tá? Isso você não encontra, por exemplo, no banco quando você vai contratar um seguro. E aqui, com a parcela adicional de risco, você tem esse desconto de imposto de renda. Como é que você descobre, né, conforme a tua idade, qual é o valor que você precisa? Com os nossos assessores previdenciários. Eles fazem as simulações para vocês sem nenhum custo, tá? E vocês podem comparar aqui, é muito mais barato do que você contratar um seguro no mercado, certamente. Bom, ativo alternativo, como que você pode receber a sua aposentadoria da Funpresp? Você pode receber um benefício mensal por um prazo que você determina, né? Ou no caso de falecimento, a tua família que vai dizer por quanto tempo ela quer receber aquele saldo de conta. Você pode receber em parcela única, você pode receber um percentual do seu saldo de conta e deixar o restante para receber em benefícios mensais por um prazo que você vai determinar. A parcela adicional de risco, gente, é da mesma forma. Se você contratou R$ 1 milhão e ocorre a invalidez, esse R$ 1 milhão entra na tua conta da Funpresp. E aí a gente vai perguntar para você, você quer receber como? Em parcela única? Você quer receber em benefícios mensais por quantos anos? Você quer retirar R$ 300 mil e deixar 700 mil aqui para receber por mês? Você pode fazer isso também, tá? São algumas opções que você tem. Como que eu posso aumentar o meu benefício da Funpresp? Tanto o ativo normal como o alternativo. Portabilidade, já falei para vocês, ter um PGBL, com P de Previdência no banco, traga para a Funpresp. Não tem nenhum desconto, zero desconto para você trazer o seu recurso para a Funpresp, tá? Cashback, nós temos um programa de cashback, você se cadastra, são mais de 400 lojas parceiras, e aí, quando você faz compra nessas lojas, parte do valor da compra retorna para a sua previdência da Funpresp sem nenhum desconto. Atenção para essa forma aqui. Se você tem um cargo, se você tem uma função,
alguma coisa adicional à sua remuneração. Você pode incluir essa função, esse cargo, na sua base de contribuição à FUNPRESP lá no Solgov. Se você é ativo normal, por exemplo, tem uma remuneração básica de 10 mil e um cargo de 3. Você pode colocar esse cargo de 3 mil reais para contribuir sobre o RPC, então você vai ter uma base aqui na FUNPRESP de 13 mil reais. Qual é a vantagem? A União também vai contribuir, se você for ativo normal, sobre 13 mil reais e não sobre aqueles 10 mil reais. É algo bem vantajoso para você também. Aportes facultativos, vejam que interessante. Você é ativo normal, você é ativo alternativo, podem fazer aportes além daqueles cálculos que eu já mostrei para vocês no contra-cheque, de 8,5%. Você pode aportar até 12% da sua remuneração bruta anual tributável sem nenhum desconto. Vou repetir. Quero fazer um aporte de 10 mil reais extra na FUNPRESP. Não tem taxa de carregamento e para quem é ativo normal também não tem desconto de fundo coletivo. Esse valor vai direto para a sua reserva, vai engordar a sua reserva e tem o desconto de imposto de renda também. Só para trazer um exemplo, se você tem uma remuneração de 10 mil, você tem uma renda bruta anual de 120 mil. Você pode fazer aportes extras de 12% desse valor, ou seja, 14.400. Esse é o máximo, tá, gente? Não significa que você precisa contribuir esse valor. Mas se fosse esse valor, você teria uma devolução de imposto de renda, quando você vai declarar, de R$ 3.960. Isso é muito legal. Os servidores estão percebendo agora, né, que a gente está no momento de declaração, essa devolução de imposto de renda pela Receita. Mas atenção, só vale para quem faz a declaração na modalidade completa. Quem faz na simplificada não se aplica, tá? Continuando aqui, já passando para a última parte da nossa apresentação, a gente vai falar dos investimentos. A gente tem uma alocação aqui diversificada dos investimentos, mas a gente tem prioritariamente títulos públicos federais, tá? Mais de 80% aqui estão em títulos públicos, temos ações, exterior, crédito privado e temos empréstimo com os participantes, que eu já vou falar para vocês. E qual é a nossa rentabilidade? Olha só. A FUNPRESP existe desde fevereiro de 2013 e a gente tem uma meta de conseguir uma rentabilidade anual de IPCA mais 4%. Então, se a gente pega esse índice desde fevereiro de 2013 até março, IPCA mais 4%, na verdade aqui eu já estou com a tabela de abril. IPCA mais 4%, a gente tem 170,85% esse índice acumulado, tá? Qual foi a rentabilidade da FUNPRESP neste mesmo período? 170,23%, ou seja, a gente está ali no IPCA mais 4% ao ano. Aí você fala assim, não, Sandy, eu vou investir sozinho no mercado, eu vou conseguir rentabilidades maiores. Será? Olha, no CDI deu abaixo, na Bolsa deu abaixo, títulos públicos, se você for sozinho, vai dar abaixo, o dólar também, a poupança nem se fala. Então, até essa vantagem você tem. Por isso que eu falo, se você tem um PGBL, verifique lá no seu banco qual é a rentabilidade que ele está te apresentando. Se você considera que a FUNPRESP tem uma rentabilidade, uma taxa melhor, traga seu PGBL para a FUNPRESP sem nenhum custo. E o que mais a FUNPRESP oferece? Por fim, aqui o aplicativo. Nós temos empréstimo consignado com uma taxa média de 1,15% ao mês. Por que a taxa média? Depende do período que você quer contratar esse empréstimo. Pode ser entre 6 e 96 meses, tá? Mas a taxa média é 1,15%. Liquidez, você tem daquele recurso que você faz aportes extras. Sabe aquele recurso que você faz adicional, além daquilo que você desconta no contra-cheque? Esses recursos, eles ficam numa caixinha especial e você pode requerer essa caixinha a qualquer tempo. É só pedir para a FUNPRESP que a gente concede essa caixinha de aportes facultativos para você. E nós temos 80 assessores previdenciários em todos os estados do país. Estamos aqui, já falei, né, para vocês, com o Thalisson, estamos com a Patrícia, estamos com o gerente Alexandre, eles atuam aí na região de vocês.
E também, né, se alguém tiver em outra região, eles podem atender de forma virtual. Por fim, né, eu deixo aqui para vocês um código, um QR Code, é só direcionar a câmera do celular de vocês para esse código. Vocês vão poder baixar a apresentação, vão responder primeiramente a uma pesquisa bem rápida sobre a FUNPRESP e vão ter acesso a esse arquivo. Temos aqui o 0800 também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira agendar algum atendimento, podem ligar no nosso 0800, além das redes sociais, né? Por meio das redes, você também se atualiza sobre a FUNPRESP. Bom, Bruna, minha apresentação fica por aqui, mas eu estou à disposição para dúvidas. Nós tivemos algumas dúvidas no chat, mas antes eu queria passar uma informação de que no dia 3/4, semana que vem, estaremos no prédio da reitoria, na sala da Progep, para atendimento dos servidores. Então, você que assistiu a live hoje, tem alguma dúvida, e você fica no prédio da Progep, né, da reitoria, em Bagé, nossa equipe estará lá no dia 3 para atendê-los. Vocês podem ir lá pegar o contato, ter uma assessoria individual gratuita. E no dia 4, também da semana que vem, estaremos no campus Dom Pedrito. O local ele ainda vai ser divulgado, mas a nossa equipe estará lá também de forma presencial. E para quem fica em outros locais, a gente tem assessoria online, então você pode entrar em contato com os nossos assessores. Eu já coloquei o contato da Patrícia e do Thalisson aqui, tá bom? E agora eu vou para as perguntas. Nós tivemos uma pergunta do Marco, ele perguntou qual o percentual de contribuição do governo para a conta do participante da FUNPRESP. É o mesmo percentual que o seu, né? Então, nós temos ali aquela alíquota de 8,5%, 8% ou 7,5%. Aquela que você escolher é o que o governo escolhe, né? Agora, você pode estar perguntando também o valor. Quanto que o governo contribui em meu nome? Se você for da categoria ativo normal, é aquele cálculo definido em lei. A sua remuneração menos o teto vezes 8,5%. Aí a gente chega no valor que você contribui e que o governo contribui também em seu nome. Acho que o Marco levantou a mão. Ele que fez a pergunta? Exato. Pois Agora não, entrou Marco. mais um ponto, Sandy. Muito boa a apresentação de vocês, está sendo ótima aí para a gente tirar muitas dúvidas também a respeito da aposentadoria, né? Porque é tanta regra, tanta lei que a gente se perde. Claro. E quanto a questão do imposto de renda, a minha contribuição, os 8,5%, né, da diferença, eu consigo abater do imposto de renda. E a contribuição contra-cheque já. Exato. E a contribuição que o governo faz, essa vai para, digamos, essa não tem abatimento do imposto, não, né? de Só a minha imposto de... parte, né? Isso, de imposto Eu de renda para mais. você, não. Isso. Tá certo. E aí tem os aportes facultativos. Se você quiser fazer aportes extras, aí você tem também abatimento de imposto de renda se você declara a modalidade completa. Tá. Mas, além disso, no momento que se migrar, digamos, para a FUNPRESP, eu diminuo, eu vou contribuir o INSS somente pelo teto, né? Vai reduzir a minha contribuição do INSS? Não. Vamos lá, você ingressou em 2009, não é isso, Marco? Exato. Pois é, até novembro do ano passado, a gente não, né? O governo federal abriu a possibilidade do servidor migrar de regime previdenciário. Se ele fizesse essa opção, de fato, você mudaria suas regras de previdência e você passaria a contribuir apenas sobre o teto do regime geral. E faria adesão à FUNPRESP como ativo normal, com a contrapartida do governo. Porém, essa janela fechou. Né? De tempos em tempos o governo abre, ele abriu 4, mas ela está fechada. Então, nesse momento, se você não fez essa migração de regime, você só consegue aderir como ativo alternativo. Hoje, se você não fez, por acaso você fez isso no ano passado, essa migração? Não. Não? Então, hoje você só adere como ativo alternativo. Ou seja, eu sigo pagando o INSS integral. Sobre a remuneração cheia, isso aí.
Você, Tá, na ok. verdade, não é nem o INSS, né? Você paga o RPPS, que é o regime próprio, porque é ele que vai, né, te aposentar oficialmente, mas é sobre a remuneração cheia. Só vai contribuir sobre o teto do INSS aquele servidor que migrou de regime no ano passado, por exemplo, ou que já entrou no serviço público a partir de 2013, né? Que não é teu caso, você entrou antes. Então, são nessas situações. Está ok, obrigado. Por nada, Marco. Nós tivemos outra dúvida, essa é a do Anderson. Não, desculpa, essa já foi. Essa é do Anderson. Entrei na Unipamp em 2014 e não aderi justamente por falta de informação. Aderindo hoje, a contrapartida do governo ocorre como se tivesse aderido desde o início? Infelizmente não, Anderson, mas daqui para frente você recebe a contrapartida. O quanto antes você aderir, mais cedo você começa a receber a contrapartida. A gente não pode voltar e pedir para o governo, né, toda a contribuição em seu nome, mas daqui para frente, se você recebe remuneração acima de R$ 7.500, né, está no regime de previdência complementar, você tem direito de receber essa contribuição. Eu acho que ele também quis perguntar se permanecem as mesmas condições do momento que ele aderiu no passado. Se a mesma alíquota, se não teve alguma alteração nesse sentido da contrapartida. E aí as condições elas permanecem as mesmas. O que Isso. acontece é que o tempo que você não era participante, você não tem como reaver esse tempo e essa contrapartida. Mas você faz a adesão e tem os direitos e benefícios nas mesmas condições que na época que você aderiu. Isso não, desculpa, entrou na Unipampa, isso não muda. Só que, era isso mesmo. Alguém levantou a mão, foi a Kellen. Kellen, pode falar. É só abrir o microfone. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui também. Tá Não. aberto, Kellen, Tá aqui para mim. aberto, tá aberto. Oi, Oi, Agora, Kellen. estão me ouvindo agora? Sim. Tá. São duas dúvidas. Primeiro, eu quero agradecer, né? Eu nunca tive essa oportunidade desse tipo de conversa, já tem 9 anos que eu estou no serviço público e pouco tempo aqui na Unipampa, a maior parte no outra universidade. E segundo a dúvida, né? Eu entrei após 2013, então se eu aderisse ao FUNPRESP agora seria um ativo normal? Kellen, você recebe hoje mais do que R$ 7.500? Sim. Então, sim, se você entrou a partir de 2013, recebe Aham. acima do teto, sim, você adere como ativo normal com a contribuição da União em seu nome também. Tá. A segunda dúvida, eu tenho um plano de previdência particular. No caso, eu poderia migrar ele, trazer. Pode. A gente chama isso, Kellen, de portabilidade. Então, assim que você fizer a adesão, depois que tiver tudo ok, aí você entra em contato com a FUNPRESP e fala para a FUNPRESP, olha, eu tenho um plano no lugar X e gostaria de trazê-lo para a FUNPRESP. Você entra em contato com o nosso Fale Conosco. Aí, a gente vai enviar para você todo o passo a passo, tá? Para fazer essa portabilidade e a gente entra em contato lá com a entidade onde você tem um recurso para trazer esse valor para cá sem nenhum custo. A única coisa que eu alerto para você é que tem que ser um PGBL, com P de previdência. Alguns servidores têm o VGBL, com V de vida. Esse VGBL, ele é diferente, a gente não consegue trazer para cá, a menos que você saque o recurso e traga o recurso para cá. Mas em forma de portabilidade, o VGBL a gente não traz, mas o PGBL a gente traz tranquilamente. Tá. Desculpa, caiu minha conexão bem na hora que eu fui te fazer a pergunta. Não sei se deu certo aí, vocês me ouviram bem. Tá, eu vou repetir a resposta, tá? Você perguntou se dá para trazer algum recurso do banco para cá. A gente chama Isso. essa transferência de portabilidade. Você tira aí do banco, traz para a FUNPRESP e não tem nenhum desconto. Na verdade, você nem precisa fazer essa transição, porque as duas entidades vão se conversar.
Agora, o que eu chamei a sua atenção é que a gente só consegue trazer para cá se você tiver um PGBL, com P de previdência. Se você tiver um VGBL com V de vida, a gente não consegue trazer para cá. Tá certo. Muito obrigada. Por nada, Kelly. Nós tivemos outra pergunta do Anderson e ele falou: se entendi direito, o aporte extra de até 12% é, de certa forma, algo parecido com a adesão retroativa que havia questionado ou estou errado? Não, não é que é parecido com a adesão à retroativa, é uma forma de você engordar a sua reserva, né? Quem tem adesão, por exemplo, há 3 anos, pode ser que já tenha lá, sei lá, vou chutar aqui, 25 mil na reserva. Se você está começando hoje, você está com 0 na reserva. Não, mas eu quero ficar numa condição, na mesma condição se eu tivesse aderido há 3 anos atrás. Então, coloque 25 mil na sua reserva que você fica nessa condição. Mas esses 25 mil reais saem do seu bolso, tá? É só você que contribui. E o valor é você que define, é aquilo que fica adequado para a sua condição financeira. E você não precisa fazer isso de uma vez só. Você pode fazer 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, como ficar melhor. O que os servidores costumam fazer? No mês de novembro, que é quando vocês recebem aí o 13º, eles costumam solicitar os boletos para a gente. E aí a gente faz os boletos, como novembro ainda é o ano fiscal corrente, né? Então, você consegue aproveitar para aquele ano fiscal na próxima declaração do imposto de renda, por exemplo. Agora a gente está declarando imposto de renda, prestando conta do que aconteceu em 2022. Então, quem fez aporte facultativo até o final do ano de 2022 consegue agora ter a restituição nesse imposto de renda que a gente está declarando. A Cássia, ela perguntou: e nas contribuições adicionais, há contrapartida do governo? Não, aí você vai sozinha, tá? Nesses aportes facultativos, você vai sozinho fazer esse aporte. O governo não vai junto com você. O governo só vai junto com o ativo normal e naquele cálculo definido em lei. Sua remuneração menos o teto vezes 8,5. Aí o governo vai com você. No aporte facultativo, você vai sozinho. O Rui perguntou: eu entrei na Unipampa em 2022 com adesão automática e, por falta de informação, solicitei a minha exclusão. Entretanto, fiz uma solicitação via aplicativo SouGov, a qual aparece como homologada, mas não está ocorrendo desconto no contra-cheque. Como saber o que está ocorrendo? Nós temos 2 assessores previdenciários aqui dentro da FUNPRESP que cuidam desse retorno, né, dos participantes que solicitaram desistência ou cancelamento. Se você quiser, Bruna, colocar no chat aí o contato do Francisco, do Alexandre, enfim, a gente pode passar essa situação para eles e eles vão ali na nossa área de cadastro verificar, né? Por que não está tendo desconto, né? Será que é um problema lá no SouGov ou é algum problema que a gente identificou por aqui? E aí a gente vai precisar verificar mesmo o que aconteceu. Se por acaso não deu certo a sua adesão pelo SouGov, a gente faz por aqui, mas a gente analisa tudo direitinho, pode ficar tranquilo. Nós temos o Ezequiel que levantou a mão. Pode falar, Ezequiel. Oi, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, desculpa, acabo não conseguindo prestar tanta atenção e cheguei um pouco atrasado e talvez tenha falado isso e eu não escutei. Mas eu tenho uma dúvida em relação a saques. Se eu, por exemplo, tiver uma emergência ou se tiver interesse em algum negócio que eu gostaria de sacar parte ou a totalidade do que eu tenho lá, eu queria saber se eu posso seguir contribuindo ou se não, enfim, quais os descontos que terão. Acho que vai ter algum desconto, eu estou no regime regressivo também. Então, eu queria saber isso, assim, se eu posso sacar por uma emergência e seguir como contribuinte. É isso, obrigado. Bem. Então, vamos lá, Ezequiel. O saque você pode fazer enquanto você estiver vinculado ao serviço público, sem se aposentar, daquilo que você contribuiu como aportes facultativos, tá? Aquelas contribuições extras você solicita a qualquer tempo. Qual é o desconto que você vai ter sobre essas contribuições?
aí é um desconto da Receita Federal no momento em que você solicita a retirada, tá? Se você está no regime regressivo, vai depender do tempo em que esse recurso ficou no plano. Quanto mais tempo o recurso ficou no plano, menor é o imposto de renda que a Receita Federal vai cobrar de você, tá? Agora, sobre aquelas contribuições que você contribui, não sei se você é ativo normal ou alternativo, mas que você contribui com o governo, com a União, ou contribui sozinho, se for um ativo alternativo, você só pode retirar se você se aposentar ou se você sair do serviço público, quebrar o vínculo com o serviço público, né? Sair sem se aposentar. Por que que essa regra ela é blindada, vamos dizer assim? Porque a previdência complementar, quando o governo desenhou, né, as regras, é para te proteger lá no futuro. Se a gente deixa isso aberto para o participante pegar o recurso a qualquer tempo, o que que vai fazer? Né? Vamos supor que você tem uma remuneração hoje de, sei lá, 15 mil reais, chega na tua aposentadoria, você tirou teu recurso da Funpresp, você só vai receber no máximo o teto de 7.500. E aí, como é que você vai manter o teu padrão de vida? Então, o governo, quando ele instituiu a Previdência Complementar, ele instituiu nessa modalidade. Você só tem acesso ao recurso ao se aposentar, ou se você quebrar vínculo com o serviço público, ou se você fez aportes facultativos, aí, como você faz sozinho, esses aportes facultativos, você pode solicitá-los a qualquer momento. O Anderson ele perguntou: a adesão é feita diretamente no SolGov? Pode ser pelo SolGov, mas o que que eu indico? Faz com os nossos assessores, porque eles vão fazer todas as simulações para vocês, vão tirar dúvida do melhor regime de tributação para vocês, do melhor percentual de contribuição, vão, se você quiser, simular a parcela adicional de risco, né? Então, eles fazem, tanto o Thalisson quanto a Patrícia, sem nenhum custo para vocês, tá? Essa assessoria previdenciária. Eu E coloquei o eles fazem adesão contato. também. Isso, é verdade. Eu coloquei o contato da Patrícia e do Thalisson no chat, para quem quiser fazer adesão. Também tirar dúvidas, realizar simulações individuais, e é tudo de forma gratuita. E só lembrando que semana que vem estaremos, né, lá na Unipampa. Então, quarta-feira da semana que vem, estaremos no prédio da reitoria, em Bagé, na sala da Progep. Então, o Thalisson e a Patrícia estarão lá. E no dia seguinte, quinta-feira, estaremos no campus Dom Pedrito. Então, quem quiser também um atendimento, né, físico, ir lá conversar com os nossos assessores, também pode ir nesse dia. E a gente também vai fazer essa divulgação para vocês. E eu deixei também o telefone para quem quiser uma consultoria online, pode ser por vídeo também, gente. Se quiser esclarecer todas as suas dúvidas, marca um horário com os nossos assessores. Eu acho que isso é bem importante. A Kellen levantou a mão, pode falar, Kellen. Ai, gente, foi sem querer dessa vez, desculpem. Não tem problema, Kelly. Tudo bem. Outra pergunta a gente tem aqui foi da Raquel. Só para acrescentar que as dúvidas sobre o RPPS também podem ser esclarecidas pela equipe da Divisão de Aposentadoria e Pensão da Unipampa. Então, é Ótimo. isso. Ótimo, é bom mesmo, né? Você saber exatamente a sua situação de aposentadoria. Uma vez que você tem a sua situação, você sabe o que que você precisa para complementar junto à Previdência Complementar. Então, isso é interessante mesmo, fazer essa verificação antecipada. É muito importante a gente saber sobre os nossos direitos, os benefícios para tomar essa decisão agora, porque vai ter um impacto no futuro, na nossa aposentadoria. Então, é muito importante a conscientização dos servidores em relação à questão da educação previdenciária. E como a Raquel colocou no chat, gente, então, dúvidas sobre o regime próprio de vocês, esse desconto que vem chamado Plano de Seguridade Social no seu contra-cheque, vocês podem tirar direto na divisão de aposentadoria e pensão da Unipampa. E dúvidas sobre a Funpresp, Previdência Complementar do Servidor Público Federal, vocês podem tirar com os nossos assessores, que é o Thalisson e a Patrícia. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar? Perguntar? Pode ficar à vontade, colocar no chat. Acho que não. E se não tiver. Pois não? Acho que só o microfone está aberto. Acho que foi só isso. Eu queria agradecer o Edward pela oportunidade
né, agradecer aos colegas também da Unipampa, aos assessores, a você, Bruna, e dizer que a gente fica aqui à disposição para futuros encontros, a gente também vai estar à disposição aí por meio dos assessores, e foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Contem sempre conosco. Obrigada, gente. E a apresentação ela vai ser divulgada junto com o link da gravação também para vocês. Obrigada, uma Obrigado, boa pessoal. tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada.